Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, graças a Deus eu posso estar com você mais um dia hoje, na nossa lição. Agora nós também vamos estar, já conseguimos a lição, agradeço presbítero Adilson, meu primo aí, aqui de Telemaco Borba, mandou a lição para nós aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aí com a lição número 3, quando a chamada de Deus não faz diferença. Daí diz aqui, os filhos dele. É a lição que nós estaremos estudando. Já peço para você que nos ajude a divulgar, dá o seu like aí, curta, divulga para nós, nos ajuda aí a divulgar o canal Juninho Espírito Santo, Independentes de Cristo, que é um canal que nós gravamos agora lições de jovens, juvenis, adolescentes e também o nosso projeto Antigas, que logo ele volta, retoma de lições bem antigas que nós vamos estar gravando. É claro que se você tiver uma lição para nos doar, física mesmo, papel assim, me liga, me manda, que eu vou aceitar as lições aí bem antigas para a gente comentar. Pessoal, vamos lá. Quando a chamada de Deus não faz diferença, os filhos de Eli. E o texto já, nós vamos ler o texto aqui, ele vai dizer assim já, o texto. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos, ou se transformarão em nada, não terão lembrança, serão inúteis. É a explicação melhor. Síntese, manter a vocação dada por Deus é um desafio diário, que não pode ser considerado como de pouca importância. Olha, essa síntese aqui já diz tudo, né? Não ignorar o chamado que você tem. Não ignorar as coisas de Deus. O desafio é cuidar daquilo que Deus nos deu. Então não pode ser considerado como pouca importância. Não pode ser considerado como algo, não tem valor. Tem que ser considerado como algo que tem valor. Algo grandioso, porque Deus que deu, Deus que colocou, Deus que tem agido, Deus que fez. Então, tem que ser colocado como algo de valor. A introdução, essa luz que está no fundo aí, é para mim poder enxergar, tá bom? Vamos lá. Introdução. A forma como olhamos para as oportunidades que Deus nos dá fala muito a nosso respeito. Enquanto há pessoas que têm um encontro pessoal com Deus, quando adultas, há outras que são privilegiadas por nascerem dentro de um lar onde Deus é adorado e sua palavra é ensinada. Mas tal oportunidade não se traduz necessariamente no reconhecimento da bondade de Deus para com as pessoas. Há casos de pessoas que, por exemplo, Ofni e Finéias, que desprezaram a Deus, mesmo tendo recebido uma oportunidade diferenciada. Trabalhar com as coisas de Deus, viver nas coisas de Deus, representarem o povo e não valorizarem. Então, nasceram dentro de um lar ensinado da palavra de Deus, mas não valorizaram. E às vezes encontramos pessoas que nem nasceram em lar cristão e que abraçaram o cristianismo e valorizam muito mais do que aqueles que se acostumaram. Aquelas pessoas, na verdade, que é igual ir na igreja. O pessoal, vou na igreja e começa a se acostumar, vira rotina. E o nosso culto ele não pode se tornar rotina. A nossa ida na igreja deve se tornar cada dia uma novidade, cada dia uma busca, cada dia um encontro com o Senhor. Mas as pessoas elas vivem nessa rotina, a rotina que acaba perdendo tempo, perdendo oportunidades aí de adorar a Deus verdadeiramente e ter um encontro com Ele todos os dias. Vamos dar continuação aqui, continuidade da lição, chamada sacerdotal esquecida. A família de Eli, os filhos de Samuel, os livros de Samuel estão inseridos no período dos juízes, época em que ainda não havia rei em Israel. É um período em que a Bíblia registra uma sequência de afastamentos do povo da presença de Deus e das permissões que o Senhor concedia aos inimigos do seu povo para oprimi-los. E aqui entra a história aqui de Ofni e Finéias, que surge o relato sagrado. Vindos de uma família sacerdotal, os moços cresceram e foram educados dentro do ambiente que era realizado, que era o culto do Senhor.
Eles cresceram no meio, eles foram ensinados, mas não valorizaram aquilo que era para ser valorizado. Se acostumaram, tiveram um costume, eles se acostumaram com isso. E isso que acabou trazendo ruína para a vida deles. Vamos continuar aqui. Eles foram ensinados a respeito dos protocolos do culto, sabiam como usar as vestimentas sacerdotais. Então eles conheciam, pessoal. Eles conheciam. Diz aqui também como oferecer os sacrifícios, datas festivas, como aplicariam a lei de Deus. Tudo isso, eles conheciam. Mas eles conheciam algo que não era na prática. As coisas de Deus que eles conheciam ali, não era... Eles conheciam porque foram ensinados, mas eles não tiveram encontro com Deus. E existe, já vou aplicando para nosso meio, o contexto que nós vivemos, existem pessoas hoje que não perdem culto. Pessoas que vivem dentro de uma igreja, mas que não tiveram realmente encontro com Deus. Não tiveram uma vida de encontro com o Senhor. E no caso deles aqui também. Conheciam tudo, mas não viviam o que conheciam. Ouviam falar, viam de repente um movimento, mas não conheciam. É igual quando nós vivemos hoje, que muitos veem, muitos enxergam, ouvem, mas não vivem, não têm essa intimidade. E aqui nós veremos, deixa eu acender a luz aqui, vamos lá. Como veremos, tal conhecimento se perde na história quando é colocado à disposição de quem não dá valor. Ao que Deus tem como valioso, mais do que todo esse conhecimento, o Senhor esperava deles um relacionamento. Então você vê desde a criação, Deus colocou Adão no Jardim do Éden e queria ter um relacionamento com Adão. Colocou depois a adjuntora, mas ele queria ter um relacionamento com eles. Deus, ele espera um relacionamento, intimidade com Deus. Não adianta eu pegar algo e fazer algo para Deus se eu não tiver um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. E aqui diz assim: eles tinham o sangue da descendência sacerdotal, as roupas para as cerimônias, conheciam os rituais, mas não tinham proximidade com Deus. Então isso não basta para Deus. Precisa ter um relacionamento. Precisa ter um encontro com Deus. E aqui ele diz que não basta nascer em uma família que teme a Deus e serve a Deus. É preciso que cada geração tenha a sua própria experiência de fé. Você vive no meio de pessoas que tiveram encontro com Deus, mas vocês precisam também ter uma intimidade com Deus. Ter uma experiência com Deus. Ter um encontro com Deus. Não é só a história, os meus avós faziam isso, não. Nós precisamos ter encontro com Deus. E aqui ele diz aqui que fé com o Todo-Poderoso, que tem a oportunidade de conhecer e viver o Evangelho de Cristo, ter seus pecados perdoados e suas vidas mudadas. E aqui diz, sacerdotes do Senhor em Siló. Ofni e Finéias são mencionados como sacerdotes do Senhor em Siló. Lá era o centro de adoração naquele tempo. Nós podemos ver dentro da lição mesmo, de jovens, você vai ler isso aí. E os israelitas se dirigiam para aquela localidade. A fim do quê? A fim de celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor. E aqui eles colocam um pensamento de alguns estudiosos que ali era a primeira capital de Israel, foi considerada, segundo alguns estudiosos. Mas aqui nós vemos que ali montaram a tenda da congregação. Em Siló, Ana orou, e o Senhor pedindo um filho, e o Eterno ouviu. Também lá que os filhos de Eli davam mau testemunhos do seu sacerdócio, roubando carne de sacrifício e deitando-se com mulheres. Imagine, eles não tinham testemunhos. Eles eram ali sacerdotes que não davam testemunhos e roubavam a carne do sacrifício. E ali diz que
A arca foi capturada bem ali também em Siló, pelos filisteus, que foi uma vergonha para a nação de Israel, que não perdia. E aqui diz que também foi em Siló que Deus diz a Jeremias que fiz habitar o meu nome. E ali que despertou Samuel para o chamado profético, para ser usado décadas depois, e que foi usado ali dentro da casa de Eli, dentro do próprio local dali, daquele lugar. Imagine. E aí diz que o Senhor confirma que estava naquele lugar, por causa que para Jeremias que ele diz ali que fez habitar o nome dele ali. Que legal, né? Depois vem aqui os filhos de Belial. A palavra nos diz que aqueles moços eram filhos de Belial. A palavra Belial diz que significa, traz a ideia de algo ou pessoa inútil, sem valor. Então esse era o tratamento deles, por Deus eles eram conhecidos como filhos de Belial. Então eles não davam testemunho, eles estavam envergonhando ali, naquele local. Eles estavam envergonhando o sacerdócio, eles estavam cometendo esses pecados, esses erros, e por isso eles iriam pagar um preço alto pela desobediência. Diz aqui que eles eram então inúteis, eles davam testemunho público e vergonhoso, e ali também eles abusaram e violentaram a concubina de um levita que se dirigia à casa do Senhor. Chegaram nesse patamar, no extremo, de violentar uma mulher, ou melhor, de abusar de uma mulher. E aqui diz que essa atitude desses homens foi tão condenável que as demais tribos se juntaram contra os benjamitas e quase os destruíram. Veja a situação, tudo por causa desses moços aqui que não davam testemunho. E aqui diz que Eli, pai do sacerdócio, tenha considerado que Ana, futura mãe de Samuel, estava bêbada quando a serva do Senhor em sua angústia estava orando, sem pronunciar uma palavra. E aqui é um contraste que diz na lição. Por quê? Porque esse contraste ele fala que acredita que Ana estava tendo uma atitude imprópria no momento da oração a Deus. Diz que os filhos de Eli eram pessoas impróprias ao ministério sacerdotal. Quando chama de filhos de Belial, que sejamos bem cautelosos antes de emitir um juízo sobre uma pessoa. E aqui, Ana é angustiada, mas filha de Deus, e Eli não sabendo diferenciar nesse momento, estando praticamente cega espiritualmente, de não conseguir diferenciar a situação que Ana encontrava-se. Imagine, a situação que Ana encontrava-se, ele não soube diferenciar, e os filhos dele fazendo o que estavam fazendo lá naquele lugar. Vamos continuar lendo aqui, vamos lá. Vamos continuar. Desprezo para com as coisas de Deus. Desrespeito com a oferta do Senhor. Um dos momentos mais sagrados no culto cristão é aquele em que honramos a Deus com nossos dízimos e ofertas, cientes de que o nosso ato de fé importa para a manutenção da casa de Deus. É também uma forma de mostrar que não somos dominados pela ganância. E é um sinal também, pessoal, desculpa só um cisco no meu olho aqui, é um sinal também de gratidão. Nós observamos dentro disso que também é um sinal de gratidão para com o Senhor. E aqui diz que Ofni e Finéias pegavam para si a gordura e a parte que era destinada ao Senhor para ser queimada. Quando um hebreu trazia uma oferta de animais, os sacerdotes tomavam a oferta antes da mesma ser dada ao Senhor. Era uma ganância que eles tinham. E é claro que eu queria destacar aqui também essas ofertas e dízimos, que tem pessoas que às vezes não são dizimistas e não têm essa gratidão ao Senhor. E daí quer pegar a base bíblica, que dízimo não existe e tal, e não é grato ao Senhor. E aqui diz assim: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não agora hás de dar. O que ele fazia? Era primeiro para fazer o oferecimento ao Senhor, primeiro a Deus, depois eles deveriam pegar aquilo que era para eles que sobrasse. Mas não, eles eram
negligentes até nesse ponto. Eles pegavam as coisas que não eram deles, que era do Senhor. Vida violenta. Os filhos de Eli são descritos como homens violentos, sem limites e acostumados a não ouvir ninguém. Eles mandavam e queriam que o povo obedecesse, eles queriam as coisas, forçavam as pessoas a obedecer, então eles eram colocados como violentos também, que eles obrigavam as pessoas. E nós sabemos que nas coisas de Deus também não é por força e nem violência, a gente ensina as pessoas naquilo que nós sabemos, nós ensinamos, explicamos, mas não é por força e nem violência. Quando a pessoa não quer fazer algo para Deus, ela não vai fazer mesmo. Não adianta forçar, mas eles faziam, forçavam. Eles eram homens violentos. E aqui diz, vida imoral. Apesar de chamadas que haviam recebido da parte de Deus, Ofni e Finéias, eles eram imorais. Imorais. Vamos ver o que diz o texto também aqui sobre essa imoralidade deles. Eles não reconheciam sua utilidade como servos do Senhor, então eles eram imorais. Eles eram conhecidos por desrespeitar a santidade de Deus no ofício sacerdotal, quando usufruíam de favores sexuais e mulheres que iam à tenda da congregação. Então eles eram pervertidos, eles eram imorais e eles não respeitavam aquilo que Deus tinha entregado na mão deles. Entregou na mão deles o sacerdócio e eles não respeitaram. E aqui eles dizem aqui na explicação que eles se aproveitavam da posição deles, influência, e faziam o que faziam na vida dos outros. Depois ele diz aqui, desrespeitando os próprios casamentos, aqueles moços fizeram o ambiente sagrado um local para satisfazer seus instintos adúlteros, e Deus os julgaria por esses atos. Então eles fizeram o local se tornar uma bagunça, algo que era santo, e eles estavam pervertendo tudo isso. Tópico 3, ele vai dizer assim, consequência de desprezar a Deus. Primeiro ponto, perder a vida. Então eles não respeitaram, e aí depois da arca que foi levada, no meio dessa batalha, eles também foram mortos, morreram. E Samuel tinha sido usado por Deus para falar com Eli a respeito disso, mas eles foram mortos. E aqui diz que havia dito a Eli que julgaria os seus filhos. Não, pior, depois o Eli, quando soube da notícia, caiu, quebrou o pescoço, e aí você vê a situação terrível. E aqui ambos morreram no mesmo dia. Os filhos de Eli se devem a ele próprio por ser um pai tolerante com o pecado dos filhos. Ele aceitava ali, ele não corrigiu, ele deixou, e ele ficou tão, parece que, com a mente cauterizada, que ele aceitou e foi levando, e Deus falando que ia tratar, e ele meio que foi deixando, e aconteceu o que aconteceu. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. 1 Samuel 3,13. Para piorar a situação, ele parecia conformado com o julgamento divino. Acho que ele de repente falou, pronto, não tenho o que fazer mais. Imagino eu que ele pensou assim, agora vai ser executado e acabou. Depois diz aqui que os filhos de Eli morreram perto da aliança, símbolo da presença de Deus. Ou seja, estavam ali, não souberam aproveitar e acabaram morrendo perto da onde era o lugar melhor, que era na presença de Deus, e eles não obedeceram. Fizeram as coisas de Deus ser um escândalo para aquele lugar. Fizeram as coisas de Deus serem uma vergonha para aquele lugar, e por isso Deus iria tratar. Ai de quem vem os escândalos, né? Ai de quem. Eu honro os que me honram. Uma das passagens bíblicas mais enfáticas. Por que isso? Ele está dizendo aqui que vai honrar aquele que honra. Se você não honra, se você pega aquilo que Deus te deu e despreza, não vai ser honrado. Agora, você pega aquilo que Deus mandou você fazer, você honra,
e faz o melhor, com excelência, busca, Deus vai honrar. Por isso diz assim, eu honro os que me honram. Quando você faz algo para Deus que Ele te entregou, você está honrando Deus. Então Ele vai te honrar. E aqui diz, envilecer significa tornar vão, inútil. Era o que Deus iria fazer na vida desses homens que não honraram Deus, não fizeram aquilo que Deus tinha mandado. E aqui nós vemos a continuação do texto, os que são chamados para ministério devem cumprir a sua chamada com sobriedade. E aí, segundo Timóteo 4 e 5, diz assim, mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Segundo Timóteo 4, versículo 5. Ou seja, eu recebi algo de Deus para fazer, caprichar. Você recebeu algo de Deus para fazer, capriche, faça o melhor. Faça o melhor que Deus vai te abençoar. Mas faça o melhor. Deus chama Samuel. Deus não deixou de abençoar a nação de Israel por causa dos pecados dos filhos de Eli. Todavia, o pecado sempre tem consequências maléficas. E os israelitas perderam temporariamente a guerra contra os filisteus. E a arca de Deus foi levada como despojo de guerra. Claro que Deus julgou as nações, Deus fez o que fez, mas temporariamente eles perderam e sofreram por causa do pecado, por causa do que estava acontecendo naquele lugar. E aqui vai dizer sobre a Arca da Aliança, um novo sacerdote, Samuel, ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. O que aconteceu? A diferença do comportamento de Eli e do jovem Samuel. Todos foram criados em ambiente cercado pelas atividades do ministério, mas Ofni e Finéias esqueceram que deveriam ouvir e servir ao Senhor. Muitos têm esquecido que Deus chamou para servir. Muitos têm esquecido o chamado do Senhor e estão relaxando naquilo que Deus chamou. Para louvar, para cantar, está relaxando. Para pregar, para ensinar, está relaxando. Então, esse é o grande problema de muitos que recebem. Recebem um dom e estacionam e acham que está tudo normal, que está tudo bem, que eu posso amanhã voltar, eu fico aqui meses na minha casa sem ir num culto, amanhã eu vou voltar e pronto, Deus vai me usar. Pode usar sim, claro, mas cuidado com esse relaxo que está sendo feito. Deus quer as coisas com excelência. Todos foram criados em ambiente cercado pelas atividades do ministério, mas Ofni e Finéias esqueceram que deveriam ouvir e servir ao Senhor. Samuel ouviu a voz de Deus e atendeu-lhe o chamado. E o mesmo Samuel, menino, sendo chamado no ambiente em torno do santuário, não conhecia o Senhor, mas ele ficou conhecendo o Senhor. Diz aqui, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não havia lhe sido manifestada a palavra do Senhor. Ainda assim, Samuel obedeceu a voz de Deus pela orientação de Eli, o próprio Eli. Crianças precisam e podem conhecer a Deus e assim fazendo poderão ser muito usados no ministério pessoal e coletivo desde a tenra idade, como Samuel o foi. Aqui é um detalhe, pessoal, também antes da conclusão, falando das crianças usadas, os pais eles têm na mão deles, ensina o menino o caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, os pais têm em sua mão a oportunidade de ensinar os filhos, não a oportunidade de ensinar a xingar pastor, oportunidade de xingar irmão, irmã, oportunidade de respeitar os mais velhos. Não, isso não, porque se você não ensina o teu filho a respeitar, não ensina o teu filho a servir a Deus, mas ensina a fofoca, a briga, a picuinha, você vai estar criando o filho fora dos caminhos do Senhor. Sem notar, vai estar criando fora. Não vai estar ensinando as coisas de Deus, mas vai estar ensinando a se tornar alguém que é igual a você, infelizmente. E isso é um grande problema, porque precisamos ensinar as nossas crianças a temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. E ensinar a obedecer, ensinar a fazer as coisas de Deus. Se fulano ou ciclano está pisando no tomate com você, fazendo algo errado contra você, não ensina teu filho a revidar. Não ensina que você pode estar tornando seu filho alguém fora da presença do Senhor. Vai crescer fora. E aí é um grande problema. Conclusão. A palavra de Deus nos mostra que não basta ser escolhido por Deus. Para um determinado ministério é preciso levar a sério esse chamado sob pena
de desperdiçarmos o dom que Deus depositou em nós, porque somos inúteis dentro da casa de Deus. Agora, a vocação não correspondida é inútil. Que possamos, com base nessa lição, ser pessoas gratas a Deus e buscar melhorar, buscar fazer a obra do Senhor como evangelista, como diz lá em Timóteo, que é um dom, na verdade, e aqui, jamais desprezar a graça e o privilégio de servi-lo. Tem pessoas que acabam desprezando. Não despreze, tá bom? Deus abençoe, copo que eu ganhei da Vanessa. Deus abençoe a todos aí. Um abraço, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Dá um like aí, nos ajuda a divulgar o canal de Espírito Santo. Curta os vídeos, assista os outros vídeos, inscreva-se no canal. Ajuda nós aí a crescer esse canal para a honra e glória do Senhor. Um abraço a todos, continue orando por nós e obrigado. A paz do Senhor. Faz um comentário lá, tá bom? Faz o seu comentário aí, em nome de Jesus. Até a paz do Senhor.